Deus, olha só o que Deus diz através de Paulo a Timóteo, uma profecia de Deus para os tempos do fim agora, para os nossos dias. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a seguir: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem um afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastes-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Palavra tremenda que Paulo estava aqui falando a Timóteo. Vemos que Paulo chega até a dizer: glória a Deus, aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Tem estudo, é formado, é teórico, é bacharel, é doutor, é mestrado, tem bons conhecimentos, tem grandes conhecimentos, mas não conhece a verdade. Atropelam a verdade, querem crescer no conhecimento da carne, no conhecimento material das coisas terrenas. Glória a Deus, mas não tem o conhecimento da verdade, a qual Jesus mesmo falou: glória a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem pode libertar o homem do pecado é somente a verdade. Que pode libertar o homem das garras de Satanás é somente a verdade. E que verdade é esta? Esta verdade é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Ela vem mostrando para nós a verdade que o Senhor quer que todo homem venha conhecer para se livrar do inferno. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, capítulo 8 do Evangelho de João, verso 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quem pode libertar o homem é a sua verdade. Temos visto tantas pessoas oprimidas hoje, tantos crentes oprimidos hoje. Você fazer uma oração de libertação, irmão, aí nessas igrejas aí fora, o chão forra de crentes endemoniados, porque tem conhecimento, mas não da verdade. Conhece, aleluias, o estudo, a letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que edifica. Por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33: buscai primeiro as coisas de cima, buscai primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. O crente verdadeiro, ele não se preocupa com as coisas aqui desta vida. A preocupação dele é buscar as coisas dos céus. A preocupação dele é buscar o reino de Deus, na leitura da palavra de Deus, no jejum e na oração. Quanto mais ele estuda a palavra, quanto mais
estudar, mas ele quer ler, porque ele quer ter conhecimento do lugar aonde ele vai morar. Ele, cada vez que ele estuda a palavra, que ele lê a palavra, ele está se alimentando a sua alma, e assim ele está adquirindo, glória a Deus, força, vitamina, para poder resistir às lutas, os ataques espirituais de Satanás. Glória a Deus. Por que os crentes hoje estão concordando com o mundo? Porque estão doentes espiritualmente. Glória a Deus, estão doentes espiritualmente. É o que diz Paulo: por conta disso, há muitos entre vós doentes e que dormem. Glória a Deus. Por que estão doentes? Não examinam a palavra de Deus. No livro do Salmista, capítulo 1, glória a Deus, o salmista vem dizer, aleluia, ali no capítulo 1, ele diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a lei do Senhor? Senão a palavra, senão a Bíblia Sagrada que Deus nos deu, este presente em nossas mãos, para nós conhecer sobre os céus e nos preparar para morar lá. Glória a Deus. Qual é, glória a Deus, este maná, se não é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Qual é essa lei, se não é a palavra do Senhor? Glória a Deus. Josué no capítulo 1, glória a Deus, no verso 9 ali, Deus fala com Josué. Ali a partir do verso 8, Deus começa: não te mandei eu? Esforça-te e tem óleo, e tu farás esse povo herdar a terra que eu tenho prometido. Glória a Deus. E aí Deus fala com ele: não te aparte de ti o livro desta lei. Qual é o livro da lei que Deus está falando? Se não é a Bíblia Sagrada, se não é a palavra de Deus. Deus continua dizendo: não aparte de ti o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tudo te irá bem. Glória a Deus. O crente espiritual, irmãos, ele tem o prazer de estar dia e noite. O crente espiritual, ele tem o prazer de estar dia e noite lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque é aqui que ele encontra força, é aqui que ele encontra orientação, como fugir do pecado, como fugir do mundanismo, como fugir dos laços, das oferendas de Satanás. Glória a Deus. E Paulo, ele chega a dizer que os tais irmãos, eles adquirem bastante conhecimento, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vemos que ele chega a dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Veja se não é os dias que nós estamos vivendo hoje. Como está difícil, irmãos, é servir ao Senhor nesses últimos dias que estamos vivendo. Glória a Deus. Há uns anos atrás, eu me lembro muito bem, era tão fácil falar de Jesus, pregar o Evangelho. Você convidava a pessoa para vir para a igreja, glória a Deus, a igreja enchia. Hoje, ninguém mais dá ouvido, dá crédito ao convite para vir à igreja. Ninguém mais se dá atenção, ninguém mais quer vir à igreja, mas querem ir na distribuidora lá na esquina, mas querem ir no prostíbulo, mas querem ir na festa na casa do amigo, do vizinho, querem ir no forró. Glória a Deus. E as coisas de Deus o ser humano tem deixado de lado. Depois, quando Deus permite vir sobre a terra o mal, por conta do seu pecado, da sua desobediência, quando Deus permite
meus irmãos, vir, aleluia, uma praga, um vírus, como a movendo aí vão reclamar, vão murmurar, vão se desesperar, mas não ouve a voz de Deus enquanto Deus está avisando. Não dá crédito à voz de Deus enquanto Deus está falando. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está avisando, Deus quer conserto, Deus quer que eu se achegue a Ele. Quanto mais Deus fala, mais o homem se afasta de Deus, mais o homem se abraça com o pecado, mais o homem se distancia da verdade. Aleluia. O que acontece depois, quando desce a ira de Deus, vem a murmuração. Mas Deus não faz isso, não era para Deus fazer isso, não sei o que, Deus é mau. Não é que Deus é mau, você que tem os seus ouvidos, glória a Deus, tampados, para não dar créditos na verdade do Senhor. A ordem do Senhor é que anunciamos, que falamos, quer ouçam, quer deixam de dar ouvidos, mas Deus nos manda falar. Aleluia! E tudo reflete com o passado. No passado, glória a Deus, Noé ficou 120 anos construindo a arca e anunciando: olha, Deus vai destruir esse mundo com o dilúvio. E a dizer que aquele que entrar na arca se salvará. Mas deram crédito? Não deram crédito. Naquele povo daquela época, naquele povo daquele tempo, somente Noé, seus 3 filhos e a sua nora, sua família, que entraram na arca. E todo mundo daquela época pereceram por não dar crédito à pregação do homem de Deus. Hoje está se repetindo. Por toda a face da terra estão os homens de Deus anunciando. Por toda a face da terra está o servo de Deus pregando, falando da vida de Jesus, falando que vai acontecer um juízo sobre a terra. Deus está dando a última palavra, mas não dão crédito. Mas vai chegar a hora da ira de Deus descer sobre todos os filhos da desobediência. Aleluia. Prossegue ainda Paulo falando: porque haverá homens amantes de si mesmo. Haverá homem amantes de si mesmo. Nós vemos isso até dentro da igreja do Senhor. Quando os líderes que são amantes de si mesmo, glória a Deus, na igreja ele trabalha tudo liberal, porque ele quer tumulto dentro da casa de Deus, por conta do dízimo e da oferta. E com o dízimo e a oferta ele quer comprar o seu avião, comprar a sua fazenda, comprar a sua casa, sua mansão, seu apartamento, quer preparar a mesa, preparar a vida da família. Só se preocupa nos seus bens estar, amando a si mesmo. Mas a verdade, a palavra de Deus não os obedece. Glória a Deus, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães e profanos. Glória a Deus, quantas pessoas soberbas, quantas pessoas blasfêmias, que blasfemam de tudo que vem de Deus, que blasfemam de tudo que Deus faz. A pessoa blasfema até de Deus, falando contra a própria pessoa do próprio Deus, falando contra a própria criação de Deus. Glória a Deus, blasfêmia da manifestação de Deus na igreja, da operação de Deus na igreja, do mover do Espírito de Deus na igreja, e enfim, blasfema de tudo. Glória a Deus. E são profanos, sem um afeto natural, irreconciliável. Glória a Deus, irreconciliável. Nem, glória a Deus, não se reconcilia, não querem se reconciliar, e chega a um certo ponto que nem se eles quiserem reconciliar, Deus não aceitará mais. Se torna-se irreconciliável com Deus, porque Deus dá oportunidade, Deus chama, Deus bate na porta, mas chega um período que Deus despreza, deixa.
não me quer, então deixa ele viver a vida que ele quiser. Deixa ele fazer o que ele quiser. No final, se não se arrepender no final de tudo, glória a Deus, irá receber aquilo que ele mesmo sou eu. Glória a Deus, caluniadores. Quantas pessoas que caluniam o seu próximo. Quantas pessoas que caluniam o seu irmão, levanta a calúnia contra o irmão, por inveja. Glória a Deus, para tirar o irmão da posição que está, para assumir o lugar que ele não está. Porque o irmão tem um algo melhor do que o dele, um carro melhor do que o dele, uma casa melhor do que o dele, tem condições de se vestir melhor do que o dele, cria inveja e procura levantar a calúnia contra o irmão, contra a pessoa. Glória a Deus. Incontinentes, cruéis, pessoas cruéis, sem amor para com os bons. Esses, irmãos, são tudo cumprimentos da palavra de Deus, agora do tempo do fim que estamos vivendo. Traidores, como tem irmãos dentro da igreja que são traidores um do outro. Deus estava, através do apóstolo Paulo, advertindo aqui a igreja, avisando a seu servo Timóteo, a seu filho na fé Timóteo, e deixou registrado para avisar a igreja de hoje. Isso aqui era no meio do povo de Deus, não é no mundo. Por mais que eu olho e não quero aceitar, não quero acreditar, mas é uma verdade. Se você ficar olhar para o povo de Deus, olhar para o mundo, o povo de Deus, glória a Deus, são mais falsos entre si do que o próprio povo do mundo entre si. Uma coisa que jamais era para existir, mas é o que tem. Traidores, obstinados, orgulhosos. Quantas pessoas orgulhosas. Glória a Deus, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Mais amigo dos prazeres, dos deleites desta vida, do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedosos, mas negando a dela. Paulo chega a dizer: destes, afasta-te. Afasta-te desse, para você não ser contaminado. Afasta-te desse, para você também não perder o afeto natural do cidadão do céu, não perder o Espírito Santo, não ter o seu nome riscado no livro da vida. Afasta desse, irmão. Foge desse. Glória a Deus. É o que nós temos que fazer hoje. Glória a Deus, é o que nós temos que fazer hoje. Fugir de todas essas aparências malignas. Fugir de todo irmão e irmã que vive segundo essas características que foram anunciadas, que Paulo advertia a Timóteo. Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer, para nos salvar. Mas Tito ele chega a dizer que ele vai vir buscar para ele um povo especial, zeloso de boas obras. Que povo especial este? Um povo que não se contaminou com o pecado. Um povo que deixou o pecado e mesmo dentro da igreja vigiava, para que, meus irmãos, eles não chegassem a ser traidores, eles não chegassem a ser, glória a Deus, orgulhosos, eles não chegassem a ser obstinados, eles não chegassem, glória a Deus, a ser amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Eles não chegassem a ser desobedientes, nem a pai, nem a mãe, e nem profanos. Não chegassem a ser sem um afeto natural, não chegassem a ser irreconciliáveis, caluniadores do seu irmão, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, com os bons. Glória a Deus, o crente, aleluia, fiel, ele está vigiando para que nem desses males venham a pegar a ele. Glória a Deus. Por isso, o Senhor vai buscar um povo especial. É esses que não deixou esses males lhe afetar.
é esses que não andaram segundo a carne, que não deixaram os frutos da carne se apossar do seu corpo, mas mantiveram sempre no fruto do Espírito. Glória a Deus, é um povo zeloso, especial, porque entre milhões eles foram especialmente escolhidos para o reino dos céus. Aleluia! De boas obras, porque deixaram as obras do pecado, porque deixaram as obras do mundo, e agora passaram a praticar as obras de um verdadeiro cidadão do céu, para que ele possa ter o direito de um dia morar com Cristo no céu. Por isso, glória a Deus, ele anda praticando boas obras, as obras que, glória a Deus, vem dizer aqui em Tito, não é obra de dar pão para o seu irmão, não é obra de fazer bem, caridade para o seu próximo, não. É obras da palavra de Deus, é obras de guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Ele deixa de praticar as obras infrutíferas das trevas, as obras do pecado, para poder participar das obras do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Isso que Paulo, glória a Deus, está dizendo aqui, meus irmãos, em Timóteo, no capítulo 3, para, glória a Deus, Timóteo. E que Tito falou ali no capítulo 2, verso 16 de Tito. Glória a Deus, povo especial, zeloso de boas obras. Que nós venhamos vigiar. Por isso que João, lá no Apocalipse, diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque tudo, meus irmãos, juntando na palavra de Deus, traz para o dia de hoje os últimos dias trabalhosos, difíceis, pecado dentro das igrejas, o mundo dentro das igrejas, a liderança corrompida, as igrejas grandes que eram para ser a força, a coluna das pequenas, são as mais, as igrejas que estão mais extravagantes no pecado. Glória a Deus, as igrejas pequenas é que estão dando exemplo para as grandes. As igrejas grandes que conheceram a verdade, que pregou a doutrina um dia, que viveu a santidade um dia, glória a Deus, é qual Deus queria contar com elas agora no tempo do fim, viraram as costas para Deus. O que tem de crente desgarrado, o que tem de crente, meus irmãos, encostado, estacionado, decepcionado com a sua igreja, com o seu ministério, aonde ele aceitou Jesus, aonde ele congregou boa parte da vida dele. Agora o pecado está, glória a Deus, de braços largos dentro da igreja. Está como, dentro da igreja está como o mundo. Glória a Deus, a liderança da igreja se corromperam tudo. Já não é mais pecado nada. Nada mais é pecado. A irmandade estão tudo se afogando na lama do pecado. E não tem ninguém para acudir. A irmandade que estão morrendo na lama do pecado. Glória a Deus, não tem ninguém. Deus queria contar com essas obras grandes, porque são um número maiores de crentes, tem uma força maior na oração para vencer, glória a Deus, ao inimigo, para vencer o mal. Glória a Deus, mas corromperam, Deus não pode mais contar com elas. Mas Deus está preparando, aleluia, o seu exército para batalhar agora no fim dos tempos. Elias achou que só ele estava vivo, que Jezabel tinha matado todos os outros profetas, não sabendo ele que Deus tinha reservado outros profetas, guardado com segurança. Quando ele pensava que estava sozinho, Deus falou para ele: não, eu reservei. Dessa mesma forma,
Você olha numa igreja grande, olha na outra, numa igreja renomeada, conhecida nacional ou internacional, a quem você se espelhava, hoje você não pode espelhar mais, porque se corrompeu. Você olha e não vê mais ninguém fiel. Sou eu que não fiquei. Não, o Senhor reservou os seus. Ainda que você não vê, mas eles estão escondidos por Deus. Na hora certa, Deus vai fazer que todos se reúnem para a batalha final. E todos aqueles que ficaram dentro da igreja, glória a Deus, vivendo de aparência, vivendo de engano, todos aqueles que ficaram dentro da igreja, sendo soberbos, blasfêmios, glória a Deus, amantes de si mesmos, glória a Deus, todos aqueles traidores que estavam dentro da igreja, todos blasfêmios, glória a Deus, todos aqueles traidores e obstinados, orgulhosos, todos estes serão decepcionados, porque irão ouvir a própria voz do Senhor dizendo: não vos conheço. Aleluia. Irmão, eu sempre falo, Jesus não vinha, não ia deixar o seu trono na glória ao lado do Pai, para vir aqui sofrer inocentemente, sem dever nada, morrer sem culpa nenhuma, sendo condenado, sendo culpado por o que ele não fez, por conta da nossa alma, para nos salvar de qualquer maneira, não. A salvação tem um preço, e o preço é a obediência. Por falta da obediência, Adão foi lançado fora do jardim. Glória a Deus, a igreja de Deus aqui na terra é um jardim. Ainda que você esteja dentro da igreja, dentro do jardim, sendo desobediente, mas vai chegar a hora que Deus vai te tirar do jardim dele. Glória a Deus, e o pior ainda, você não vai ter o direito, não vai ter parte na Canaã celestial. Glória a Deus, quantos vão ser decepcionados na vida de Jesus? Quantos estão dentro da igreja, vivendo igual ao mundo e batendo no peito, se garantindo que serão salvos, como se o pastor vai lhe dar salvação, como se ele mesmo se salva a si mesmo. Glória a Deus, pobres, miseráveis e desgraçados, nus, vão ficar para poder passar pela grande tribulação com o anticristo e os falsos profetas, porque estão sendo avisados, mas não dão crédito. Hoje você vê pregador de nome, porque esses pregadores de nome todos ganham, cobram para pregar. Entra na live milhões, 10 mil, 15 mil, 20 mil, é lá assistindo a live do pregador fulano, que ele é famoso. Ele tem Bíblia, o homem tem Bíblia. Tem Bíblia, mas a igreja dele está morrendo no pecado. Tem Bíblia, mas a igreja dele, os irmãos estão tudo, aleluia, afundados na lama do pecado. Aleluia. E há aquele monte de irmãos seguindo ele na live. Mas você não vê ele combater contra o pecado, porque eles querem, os irmãos que estão ali ouvindo ele ao vivo, quer ouvir palavra que te agrada. Pode ouvir muito bem as palavras que te agradam. Pode procurar o pregador que prega bonito, o pregador que prega aquela que se expressa bem, que prega aquela mensagem que agrada o seu coração. A desagradável vai vir da boca de Jesus. Aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Pode duvidar, mas naquele dia você vai ver, glória a Deus, que realmente era uma verdade. Quantos que olham para a aparência e se enganam, irmãos? Muitos olham para a aparência e quando vai no fim, acaba que percebe que foi enganado. Então muitos assim vai acontecer. Olhar para a aparência, estão olhando para a aparência, e no fim, naquele grande dia, vai perceber que viveu todo o tempo aqui enganado, olhando para a aparência. Glória a Deus. Quantos espíritos do engano operando nas igrejas hoje. Paulo combateu muito isso na igreja primitiva. Paulo combateu contra os macumbeiros,
fazendo sinais, prodígio na praça, no meio do povo. Paulo combateu contra, meus irmãos, os adivinhos. Paulo combateu contra os espíritos enganadores dentro da igreja. E hoje existem muitos dentro da igreja de Jesus Cristo que se dizem crentes, mas estão sendo usados pelos espíritos enganadores. Que é isso, pastor? É verdade. Pessoa que se veste como crente, mas, aleluia, as unhas são unhas de Jezabel. Seus lábios é igual os lábios de Jezabel. Sobrancelhas vestidas, cabelos cortados, pintados, repicados. Glória a Deus. Pessoas sem santidade nenhuma, vivendo só de aparência. Você pode até enganar quem não tem o Espírito de Deus, mas quem tem você não engana. Você pode até enganar boa parte da igreja aqui, mas a Deus ninguém vai se enganar. No Salmo 101, glória a Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos moradores da terra. Ninguém se esconde de Deus. Larga de ser, glória a Deus, larga de ser besta, meus irmãos. Larga de ser, meus irmãos, cegos. Vocês se escondem do homem, mas de Deus você não esconde. Glória a Deus. E é Deus que vai fazer a colheita naquele grande dia. Ele que vai peneirar os que são deles e os que não são. Glória a Deus. Então você tem que estar ciente disso. Não engana a si mesmo, porque senão a sua decepção naquele dia será grande. Glória a Deus. Quantos que passam a profecia dentro da igreja, mas é pessoas que estão passando a profecia pelo próprio diabo. Estão na igreja se passando como Deus. Quantos que passam revelações da igreja estão passando revelações pelo próprio diabo e não pelo Espírito de Deus? Estão se passando como se fosse de Deus. De Deus não tem nada oculto, de Deus não tem nada escondido. Glória a Deus. E o profeta Isaías disse: para onde irei eu? Se eu subir até o alto das nuvens e me esconder no meio das nuvens, lá o Senhor está. Glória a Deus. Se eu cavar um buraco e esconder lá no fundo da terra, lá a mão do Senhor me alcança, lá Ele me vê. Se eu me esconder na profundeza do mar, lá também o Senhor me vê. Para onde irei eu? Para onde vai fugir o homem? Glória a Deus. Esses tais, se continuarem assim, eles vão estar no cumprimento da Bíblia. Naquele dia, quando eles chegarão diante do monte e dizem: monte, caia sobre nós, para nos esconder da face, da presença daquele homem de manto, aleluia, que vem com grande poder e glória. Aleluia. Esses tais, naquele dia, se for desse jeito, vão estar clamando para os montes cair sobre si. Mas o que vai acontecer? Os céus e a terra vai desaparecer. Vai chegar o juízo final e todos vão comparecer diante do trono branco para ser julgados segundo as suas obras. Vai ser ali, glória a Deus, que Deus vai dizer: aparta-te de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vai ser ali que vai cumprir, aleluia, a palavra de Deus, no capítulo 25 de Mateus. Glória a Deus, onde, aleluia, o Senhor lhe faz o julgamento das nações. E a Bíblia diz que Ele colocará, meus irmãos, as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Glória a Deus. E aos que estiver à direita, Ele diz: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o que vos está preparado desde a criação do mundo. Aleluia. Se está à esquerda, Ele vai dizer: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para Satanás e seus seguidores, porque eu nunca vos conheci. Aleluia. Endireita a sua vereda, meus irmãos, hoje enquanto há tempo. Coloca a sua vida no altar. Evangelho não é brincadeira, não. Muitos estão levando a brincadeira, muitos estão brincando com o Evangelho, mas o Evangelho não é brincadeira. Existe um ditado no Florim, que é verdade, que diz que quem briga com fogo se queima. E assim a palavra de Deus, quem briga com a palavra se queima, porque a palavra
Aleluias! Então deixem de ser traidores, irmãos, um dos outros. Deixem de ser enganadores. Deixem de ser soberbos. Deixem de ser amantes de si mesmo. Glória a Deus. Deixe, aleluia, deixe de ser sem um afeto natural. Deixe de ser irreconciliáveis. Deixe de ser caluniador dos seus irmãos, incontinentes, cruéis, sem amor para o seu próximo, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites. Deixem de ser amigo dos deleites e passem a ser amigo de Deus. Deixe de ter aparência, glória a Deus, deixe de ter aparência de piedade, mas na verdade vive negando a fé. Glória a Deus, vivendo a eficácia sem a eficácia dela. Deixe de ser traidores do Evangelho. Deixe de ser traidores de Cristo. Deixe de ser traidores do seu irmão. Aleluia. E seja um crente fiel para morar na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando. Aleluia. Mais e mais no coração de todos nós, de todos os meus irmãos. Aleluia. Oremos a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Grandioso e eterno Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem desta noite, por esta pregação, Senhor, que é uma pregação de despertamento para aqueles, ó Deus, que querem morar no céu, para aqueles, meu Deus, que querem morar com Cristo nos céus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Vem, Senhor, acender a chama do Teu Espírito em nosso coração, para que, Senhor, nós, ó Deus, venhamos Te servir, Senhor, com sinceridade, para que nós, Senhor, venhamos ser fiéis em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, ajuda, Senhor, o meu irmão a ser fiel a Ti. Ajuda, Senhor, a minha irmã a ser fiel a Ti, Senhor. Glória a Deus, ajuda, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos com fé. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, com certeza que Tu estás nos ajudando, estás segurando as minhas mãos, está fortalecendo o meu irmão que está fraco, está levantando o que está caído, Senhor. Senhor meu Deus, Senhor, faz a obra, meu Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.